A pior geração da seleção brasileira na história, lá do canal MVP. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreva e vamos lá. Que Vampeta. Seja uma lesão simples, mas que se for cruzada, nossa, a seleção fica igual o Paraguai. Para de... Na boa, aí você tá de sacanagem. Tô de sacanagem não, pô. Sem o Neymar, a seleção vira um Paraguai. Vira O Paraguai é ridícula. Você vai ver, até terminar, até novembro, olha o que eu tô falando aqui. E aí, Pando, segura nós aí até as eliminatórias. O Paraguai vai passar o Brasil, o Uruguai já passou. Sem o Neymar, essa seleção não anda, filho. Posso te lembrar uma coisinha? Os caras jogam bem. Posso te lembrar uma coisinha? Pode. Posso? Pode. O último título da seleção brasileira foi sem o Neymar. Só pra te lembrar. Rapaz. Foi a Copa América de 2019. Sabe os resultados? O que é que eu falo aqui? Posso te lembrar isso? 0x0 com a Venezuela. Lembrei ou não lembrei? 0x0 com a Venezuela, 0x0 com o Paraguai, saindo nos pênaltis. O Daniel Alves foi o melhor jogador da seleção. Foi. Ele foi eleito, inclusive. Essa Copa América foi fraca. E o Cebolinha, que tá no Flamengo, foi o segundo craque. Foi decisivo. Olha a merda que foi essa Copa América. Até o... Pois é, galera, o Vampeta tava certo nesse quesito de dizer que depois que o Neymar se lesionou, essa seleção não seria mais nada, seria uma seleção muito fraca. E acabou o que aconteceu, né? Hoje em dia a seleção tá muito fraca sem o Neymar. E é que o Vampeta falou isso há um tempão atrás aí, na época quando o Neymar se lesionou. Coisa de um ano mais ou menos, né? Que já fez aí que mais ou menos que o Neymar se lesionou, né? Na época se lesionou lá pela seleção brasileira, qual ele tinha sido convocado pra jogar, que foi naquela lesão do joelho, né? Então, de certo modo, o Vampeta tava certo nisso aí, que a seleção não ia conseguir mais jogar certo. E tá aí o resultado, né? Uma bagunça doida. Cavalo paraguaio, o Paraguai, que é um jegue paraguaio, né, nessas eliminatórias. Só tinha feito um gol nas eliminatórias. Um gol. É verdade. Foi contra a Bolívia. E Pilhado tá pilhado. O Brasil. E é uma campanha patética e vexaminosa dessa seleção brasileira. É reflexo da bagunça que é a CBF, que não consegue ter um treinador, construir um trabalho, mas é reflexo também dos jogadores, é reflexo também do treinador. Já não é novidade pra ninguém que o Brasil vive uma das suas piores fases de todos os tempos. A seleção, que já teve como jogadores alguns dos maiores e melhores da história, vive uma péssima situação e sofre pra ganhar de times inferiores. Mas será que a gente tá vivendo a pior safra de jogadores que já vestiram a camisa da nossa seleção? É esse questionamento que eu irei abordar nesse vídeo. Então, se você tem interesse por esse assunto, vem comigo que eu te prometo que não vai se arrepender. Muito prazer, o meu nome é João Victor, esse daqui é o canal do MVP e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Historicamente, a seleção brasileira já possuiu alguns dos maiores gênios da história do futebol. Pelé. Como, por exemplo, o Pelé, o Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho, o Zico, Rivaldo, Romário, dentre outros craques. Ao longo do tempo, esses jogadores desfilaram o seu grande futebol e ajudaram o Brasil a conquistar simplesmente 5 Copas do Mundo e se tornar a maior seleção de todos os tempos. A seleção brasileira já passou por péssimas fases e por péssimos momentos ao longo da sua história. Após o tricampeonato da Copa do Mundo em 58, 62 e 70, a seleção brasileira passou um hiato de 24 anos sem a conquista de um Caramba, mundial. doido. E a torcida, nesse momento, já estava desacreditada e com pouca esperança na nossa seleção, voltando a conquistar um... Pô, já tá perto de bater 24 anos aí que a seleção não ganha, hein? O último que a gente ganhou foi o Hexa, né, e tal. Então foi lá em 2002, ou seja, já tá com 22 anos que a seleção já tá sem ganhar um título de Copa do Mundo. Caramba, mano. Título apenas em 1994. Quase batendo nos 24. Sendo esse o maior. Os 24 anos de antigamente, né? Que a seleção demorou a ganhar outro título de Copa do Mundo, né? Pior espaço de tempo que a seleção brasileira passou entre uma Copa e outra sem vencer. Mas mesmo acumulando fracassos e decepções nas principais competições do mundo, ainda assim conseguíamos ter grandes jogadores jogando pelo nosso país. Como as mágicas seleções de 1982 e 1986, que apesar de não terem conseguido vencer
a Copa encantaram o mundo com um futebol primoroso, plástico e elegante. Entre os anos de 1994 até 2006, vivemos talvez o ápice do nosso futebol, sempre tendo gênios e jogadores que inclusive foram eleitos os melhores jogadores do mundo. Só que o atual momento da nossa seleção simplesmente dá uma tristeza imensa, e ver que o Brasil, além de não vencer nada, ainda proporciona um dos piores e menos efetivos estilos que já vimos. A seleção brasileira sempre teve muita história e soberania nas eliminatórias, e até mesmo nos momentos mais difíceis, a seleção brasileira ainda tinha bons jogadores, conseguia encantar e dar show dentro de campo. Sempre tivemos jogadores muito técnicos e que, além de grandes conquistas, davam show dentro de campo, sempre com muitos dribles, jogadas e gols fantásticos, coisas que dificilmente vemos uma vez sequer na atual seleção. Se, por exemplo, olharmos a convocação mais recente do Brasil, a gente consegue encontrar diversos nomes muito contestáveis, como por exemplo o Danilo, que sinceramente... Esse aí, galera, não dá mais não. Esse aí já deu. Se for pra ser convocado, tem que ser reserva. Mas com o titular, como ele tá sendo usado lá pelo Dorival na seleção, não dá mais, mano. Ninguém aguenta mais na seleção brasileira. O cara que é convocado como lateral direito não consegue fazer uma simples jogada ofensiva ou sequer cruzar com precisão para os atacantes. E muitas vezes ele nem sequer do meio campo passa. Ele parece e é que dá mais os abraçadeiras de capitão que qualquer outra coisa. O Marquinhos também já não deveria mais ser convocado, até porque ele já teve muitas oportunidades e nunca conseguiu ser grande destaque na seleção. Na minha opinião, o cara só tá sendo convocado por nome, porque ele já vive muito longe dos seus melhores dias como jogador profissional. O Gerson é outro jogador que eu não entendo como tá na seleção brasileira. Ah, não, parou. O Gerson é bom, pô. Qual é? O Gerson tá jogando pra postar no Flamengo. Essa daí eu concordo que ele seja convocado, porque no último jogo que nós vimos aí, que foi contra... Pô, até me esqueci, mano. Qual foi o time? Ah, contra o Chile, lembrei. Que nós ganhamos 2-1. Ele jogou pra poxa o Gerson. Então, pra mim, eu acho que o Gerson tem que ser ainda convocado. Não sei vocês, mas deixa aqui no comentário o que vocês acham. Sinceramente, eu até acho que ele é um bom jogador a nível de futebol sul-americano, mas ele nunca conseguiu ser além disso, nem na Europa e nem na seleção brasileira. Ele tem nível mediano e não merecia não ser convocado. E para mim, o maior absurdo nessa convocação é o Igor Jesus. Sério, Igor Jesus. Eu não tenho nada contra ele. Ah, não, o Igor Jesus também é outro que eu acho que tem que ser convocado, porque o primeiro jogo dele pela seleção, que ele estreou, ele fez logo um gol de cabeça. Sendo que ele joga no Botafogo, aqui do Brasil, não desmerece Botafogo, mas jogando aqui no Brasil e tal, e fez um gol de cabeça. Sendo que os caras lá da Europa, que são maiores, assim, no caso, quesito de, que a gente acha, né, de futebol, não consegue fazer gol. Aí o Igor Jesus, que joga aqui no Botafogo, nosso futebol brasileiro, vai lá e faz um gol de cabeça, logo no primeiro jogo dele. O moleque é muito bom, mano, muito bom. Essa foi uma das maiores contratações que o Botafogo fez nessa temporada agora, e eu também achei muito boa a convocação do Dorival aí, dele pra seleção, né? E também o Luiz Henrique também é outro lado do Botafogo, que acabou também fazendo gol nesse jogo aí da seleção contra o Chile, que ele também foi muito bem, o moleque fez um golaço, driblou todo mundo e limpou a área e chutou pro gol, então foi um golaço. Dos dois moleques do Botafogo que decidiram o jogo pra seleção brasileira contra o Chile. Então, essas duas convocações aí eu acho muito bom, tem que ser convocado até o momento eles, porque eles estão jogando muita bola no Botafogo no atual momento deles, né? Eu não gosto dele, por exemplo. Mas, velho, a seleção brasileira já possuiu alguns dos melhores centroavantes de todos os tempos, como o Ronaldo, o Adriano e o Romário, por exemplo. Caras lendários e que fizeram história não só no futebol brasileiro, mas como no futebol internacional. E o Igor Jesus pode até ser um bom jogador, mas a convocação dele diz muito mais a respeito do péssimo momento da seleção do que realmente o merecimento do próprio jogador. Então, será que vamos viver refém do Neymar pra sempre? O cara de fato é um gênio do futebol, sendo o maior artilheiro e o maior assistente da história da nossa seleção. Mas e quando ele aposentar ou não estiver jogando? A seleção brasileira vai parecer um timeco amador e continuar jogando nesse nível horrível? Eu sinceramente tenho muito medo do quão fundo podemos chegar caso isso continue assim, e cada vez mais a nossa seleção vai enfraquecendo e enfraquecendo, podendo se tornar até mesmo uma Itália, que no passado teve momentos de glórias, galera, mas que atualmente não. É verdade, a Itália mesmo já teve vários momentos sendo uma das gigantes aí no futebol, ganhando tudo e
de todo mundo e tal. Sempre batendo de frente aí negócio de Copa, Eurocopa e tudo. E agora a Itália tá sofrendo todos os tempos aí pra poder se classificar pra Copa do Mundo. Ela tá sofrendo, sendo que era uma das maiores. Hoje já tá complicada a situação da Itália. Não sei se o Brasil vai ficar assim, espero que não, porque, pô, o Brasil é gigante, tem um monte de jogador bom. Negócio que ele não consegue jogar certo ainda na seleção, porque depende muito do treinador, né? Eu acho que o treinador tem que escolher uns caras bons mesmo, que queira jogar pela seleção, que queira fazer gol e tal, que queira ter a vontade de jogar, não convocar jogadores que não querem nada, querem só, eu vou ali pra jogar e tal, cumprir tabela e tudo. Tem que levar o cara que joga pela camisa, bate no peito assim, não, eu sou brasileiro, eu quero jogar pela seleção, eu quero fazer história. E então o treinador tem que convocar essas pessoas que querem de verdade jogar bola, assim como eu falei antes, né? Então bora continuar. Não coloca medo mais em ninguém. Na minha opinião, a seleção brasileira sofre com a sua pior fase em todos os tempos e com a sua pior safra de jogadores. E vai ser muito difícil da gente sair desse buraco que atualmente a gente se encontra. Mas qual é a opinião de vocês? Vocês concordam comigo? Vocês acham que eu tô exagerando demais? Deixa tudo aqui nos comentários, porque eu vou ler tudo e vou responder pra gente criar aquela interação entre um com o outro, beleza? Também não sai desse vídeo sem deixar o seu like, sem se inscrever no... É isso aí, galera. Tem que convocar jogador que queira jogar. Isso que é fato. Traz jogador que queira jogar e tal. Eu tenho que trocar o Dorival. Acho que o Dorival não dá mais na seleção. Eu tô vendo que ele... Nós estamos vendo, né, que ele não tá dando conta de treinar a seleção brasileira. Tem que mudar esse treinador. Tá um treinador logo europeu e tal, porque talvez mude a seleção brasileira, da água pro vinho, literalmente, se trouxer um treinador europeu pra ter metodologia diferente e tal, pra ajudar a seleção brasileira a voltar a jogar o que jogava antes, porque hoje, galera, tá muito feio o jogo da seleção, muito feio. Eu ainda assisto porque eu gosto muito da seleção brasileira, sinceramente, também porque tem alguns jogadores que eu gosto que também jogam muita bola, só que só não joga na seleção, que tipo Vinícius Júnior, Rodrigo, então é um dos dois caras aí que eu acho muito que joga muita bola lá no Real Madrid, no caso, no clube deles, só que não consegue jogar bem na seleção brasileira. Então eu acho que o quesito mesmo pra mudar essa seleção tem que convocar jogadores bons mesmo, de verdade que querem jogar, e também um treinador bom que bote ordem e convoque os caras que querem vestir a camisa de verdade e dizer que estão a fim de jogar mesmo. Não esses jogadores que, só vou lá cumprir tabela, como eu falei antes. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa teu like, comenta aqui embaixo o que você achou. Se inscreva no canal, me siga aqui no Instagram que vai estar aqui embaixo também. E é isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima. Fui!